Boa noite, estamos aqui em mais uma live com a nossa querida vereadora Beth Sirac, com a convidada muito, mas muito especial, a nossa presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, quero pedir agora para a Beth Sirac e depois a Gleisi fazer uma breve saudação para que a gente comece aqui um debate, perguntas, respostas. Teremos também algumas perguntas de alguns internautas. E é isso. Beth Sirac, com você. Obrigada, João. Boa noite, nossa presidenta nacional do PT. Boa noite a todos os internautas que vão nos acompanhar nesta live muito especial, porque hoje nós estamos com a Gleisi Hoffmann, nossa deputada federal e também presidenta nacional do PT, do Partido dos Trabalhadores, do qual eu tenho o prazer, a honra, a alegria de fazer parte, e mais do que isso, ser pré-candidata do PT nas eleições municipais como prefeita da cidade de Santo André. Então, Gleisi, o nosso bate-papo hoje vai ser muito especial. Tudo que você nos disser aqui, esse debate sobre a conjuntura nacional, o plano emergencial que está sendo proposto pelo PT, né, frente à crise do coronavírus, frente à crise estabelecida por este governo genocida que é o governo do Bolsonaro. Então, tudo que você for debater conosco aqui vai ser muito importante para que a gente, para que possa nos orientar nessa caminhada aqui rumo às eleições de 2020. Obrigada por sua presença. Boa noite, Beth. Prazer imenso estar aqui com vocês, né? Estar participando dessa conversa, desse debate. Prazer também, João, estar aqui e te vendo, Martinha, cumprimentar, um abraço forte, e toda a nossa militância, o pessoal que está acompanhando aí esse nosso bate-papo, né? Fazia tempo já que eu queria poder conversar com o pessoal de Santo André, não tinha dado certo ainda uma agenda, aí está dando agora. Que bom que, pelo menos, esse recurso que a gente utiliza nessa fase da pandemia nos aproxima um pouco e facilita a nossa estada em diversos lugares no mesmo dia, né? Hoje eu já tive conversando com o pessoal de São Paulo, capital, já tive conversando com o pessoal do interior do Paraná, já tive conversando com o Rio de Janeiro e estou aqui agora à noite conversando com vocês. Prazer muito grande, viu, Beth? Prazer é nosso, Gleisi. Dá para ir para o Brasil inteiro, virtualmente, no mesmo dia, né, presidenta? Que maravilha. Então eu começo, viu, Gleisi? Já quero fazer uma pergunta para você. Eu acho que você pode também discorrer um pouquinho sobre esse plano Lula de recuperação do Brasil, né, o plano do PT, mas queria fazer uma pergunta no sentido, né, que o governo federal, se podemos chamar assim ainda, né, o governo federal disse que se surpreendeu com o número do que ele chamou de invisíveis. Se são invisíveis é porque esse governo não olhou para eles, não os incluiu em nenhum programa social. Como chegamos a esse ponto, sendo que os governos do PT fizeram um enorme trabalho para cadastrar essas pessoas? Na realidade, é um grande preconceito, né, que essa gente tem com a maioria do povo brasileiro. Como eles fazem parte de uma classe e também de uma linha da política que não se importa com a maioria das pessoas, então as pessoas ficam invisíveis mesmo. Eles tratam pessoas como se fossem números, né, estatísticas. Então, costuma dar percentual, costuma falar de números. Quer dizer, um presidente que nem as mortes o sensibiliza, ele diz, e daí? Então, eu diria que o Bolsonaro não tem condições humanas de ser presidente da República, porque falta a ele uma das características mais importantes para um dirigente político, para um presidente, para alguém que assume um cargo público dessa relevância, que é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso os nossos governos tiveram. Lula teve isso. Lula conhecia o que era o povo, veio do povo, mas sempre teve uma coisa importante, mesmo como presidente, continuava a andar no meio do povo. As agendas do Lula eram agendas populares, né, para nunca esquecer de onde ele veio, para estar sempre com a cabeça onde os pés estavam pisando. E foi isso que possibilitou Lula de fazer um dos governos mais populares da história desse país, né, com mais programas, projetos beneficiando o povo brasileiro. É por isso que Lula é muito querido, muito lembrado. O que é diferente desse governo, dos outros que nós tivemos, o do Temer, que começou essa barbaridade, né, de destruir o Estado brasileiro. Ou seja,
nós fizemos algo para ajudar a maioria da população e eles fazem sempre algo para ajudar uma parte da população, os 30%. O resto eles tratam como estatística. Então, infelizmente, a gente tem que ouvir isso, né, de um governo, de um presidente da República que tinha uma parte invisível, invisível para ele, para nós nunca foi. Nós sempre olhamos essa maioria da população e sempre governamos para ela. Muito bom. Quero aproveitar um pouco essa deixa nacional, fazer uma pergunta também do campo de vista nacional para a Beth Sirac, né? Como ela é do PT, vereadora do PT, ela sabe que o auxílio emergencial foi uma grande conquista do PT. A gente lembra que o Bolsonaro não queria dar nada, depois veio com R$ 200, né? Então, é uma grande conquista que permitiu que a população mais vulnerável conseguisse se manter nesse período. Mas o governo Bolsonaro atrasa o pagamento, não libera para categorias que deveriam receber, como, por exemplo, agora motoristas de aplicativos, taxistas, agricultores, exclui inclusive os familiares de presidiários. Como tem sido o trabalho da oposição, né? Assim, do ponto de vista do PT, Beth, que você tem acompanhado, como você é do Partido dos Trabalhadores, para garantir que o auxílio chegue a quem precisa, e você, como vereadora, né, acompanha de perto, né, está na base, vê o sofrimento das pessoas, aquelas filas na Caixa Econômica Federal, para poder receber o que é direito, que já foi aprovado com o grande apoio do Partido dos Trabalhadores. Então, João e presidenta, a nossa deputada Gleice, nós aqui em Santo André, claro, nós acompanhamos toda a luta em defesa desse auxílio emergencial, porque o que foi proposto pelo Bolsonaro eram R$ 200, a gente bem lembra disso. O nosso partido, as forças mais progressistas, lutaram para que fosse, na verdade, um salário mínimo e portanto, isso foi levado para o Congresso. A Gleice deve saber bem disso, acho que ela pode até falar um pouquinho dessa luta nossa para que o auxílio fosse de um salário mínimo, ao menos, né, e socorresse essas pessoas todas. E o que foi conseguido foi os R$ 600, e que a gente sabe que não chegou nem à segunda parcela ainda, que já deveria estar entrando a terceira parcela, não chegou à segunda parcela. E não chegou para todos, né? Então, aqui em Santo André, Gleice, a gente acompanhou bastante essa luta das pessoas, a necessidade, o drama que tem sido, né, porque ainda não se encerrou, o drama que tem sido das pessoas de buscar esse auxílio, foi, enfim, determinado pelo governo que fosse feito por aplicativo. A gente sabe que nem todas as pessoas têm familiaridade, facilidade com esse instrumental, né? As informações eram precárias, as pessoas não sabiam se deveriam ir para a Caixa Econômica Federal, e aqui em Santo André as filas eram de mais de 5 horas para serem atendidos, achando que ia receber o auxílio emergencial, quando, na verdade, foi uma grande confusão, por um lado, e do outro, uma maldade gigantesca do governo federal, que foi bem o que você colocou, João, os tais invisíveis. As pessoas que entraram, que conseguiram fazer o cadastro, muita gente esperando ainda para ser atendida. E muita gente que nem conseguiu finalizar, que está em análise ainda. E aqui em Santo André, a gente buscou seguir 2 parâmetros, né? Primeiro, a gente fez também um projeto de lei do auxílio quarentena aqui para a cidade de Santo André, né? E o outro debate foi seguir a orientação da nossa bancada estadual do PT, dos nossos deputados aqui da região, que também apresentaram um plano emergencial para o governo Dória, né? E que nós aqui em Santo André também, claro, salvo as devidas proporções aí, porque somos município, não governo do estado, mas adaptamos o projeto para que em Santo André também esse auxílio chegasse até as pessoas. E esse final de semana a gente teve aqui uma demanda bem grande também dos artistas, Gleice, porque eles não estão sendo socorridos por ninguém, né? Nem pelo governo federal, tampouco pelo governo municipal, porque aqui os artistas contratados das nossas escolas livres de teatro, de dança, de música, né? Inclusive um dos precursores foi o Celso Prates, que estava num diálogo conosco, foram demitidos. Parece que agora fizeram uma movimentação, vão rever o contrato, mas foram desamparados. Então,
A gente tem feito uma luta aqui via bancada do partido. Todas as lives que a gente tem apresentado têm sido no sentido de reforçar a importância das pessoas serem socorridas, porque nessa curva, né, do isolamento, a curva A e B tem mais condições de ficar em casa, né, porque a vida está mais relativamente organizada, ou muito bem organizada. A classe C, D e E, não. Está tendo que ir para a rua, está tendo que buscar o sustento, vender o seu produto no almoço para poder jantar. Então, essa é uma realidade brasileira, porque não tem a mão forte do Estado. E a gente tem feito esse debate aqui constantemente. Legal, Beth. Gleise, você pode até comentar um pouco sobre isso, né, sobre essa batalha no Congresso. Eu queria aproveitar também, que também é outra batalha que tem que ser travada no Congresso, até porque é constitucional, que é a questão da emenda do teto dos gastos públicos, né, que foi aprovado ainda no governo Temer. Você acha que isso aí deixou o Brasil numa situação muito mais frágil diante da coronacrise, né? E até economistas como a Mônica de Bolle, que é uma economista liberal, está lá em Washington, ela mesma disse que tem que acabar com isso. Então, não é um viés só da esquerda, de economistas de viés de esquerda, e sim pessoas de direita dizendo que essa emenda constitucional, ainda mais num momento de crise como esse, deveria deixar de existir. O que você pensa a respeito? Com certeza deveria deixar de existir, né? Porque essa emenda constitucional limita os gastos, o dinheiro para a saúde, para a educação, para a assistência social. Limita lá ao que era o orçamento de 2017. Então, nós temos uma demanda que cresce, que sobe, e o dinheiro fica limitado. É uma autoimposição. Isso aí não é regra internacional, não é regra, é uma autoimposição. Acharam que tinham que autoimpor e cortar dinheiro. Tira-se, com isso, 22 bilhões do Sistema Único de Saúde, que estariam no orçamento esse ano, se os recursos não tivessem sido congelados. Quer dizer, numa crise que nós estamos enfrentando, isso faz muita falta. Faz falta para ter abertura de mais leitos de UTI, para ter respiradores, para ter equipamento e proteção individual para os trabalhadores na saúde, para ter mais gente contratada. É óbvio que faz muita falta, né? O governo disse que ia distribuir 8 bilhões para os estados para enfrentar o coronavírus. Até agora não distribuiu, mandou muito pouco dinheiro. Então, nós precisaríamos sim derrubar essa emenda constitucional, que é algo para limitar o orçamento. Numa situação como essa que nós estamos vivendo, o Estado tem que entrar pesado, tem que gastar o que for preciso gastar. Vamos lembrar, Estado não quebra, Estado pode imprimir moeda, emitir dinheiro, fazer dívida. Depois você faz a administração sustentada da dívida ao longo do tempo. O Japão tem 200% do seu PIB em dívida, os Estados Unidos têm quase isso, o Brasil não tem isso. Então, o Brasil não chega a 100%, tem 80 e poucos por cento do seu PIB. Nós temos espaço para nos endividar sem ter problemas, e sem ter problema de inflação, porque a economia está no chão, o que nós estamos tendo é deflação, inflação de alimentos só, mas não vai correr risco. Então, num momento como esse, a gente precisava entrar com uma visão do Estado que gasta, né? Por isso que os economistas liberais, preocupados, inclusive, com a sustentabilidade do capitalismo, do sistema, estão dizendo que o Estado tem que entrar, porque a continuar como as coisas estão, se não tiver quem entre para proteger a maioria do povo, não se sustenta o sistema. Só isso, vai ter problema, vai quebrar tudo. Então, por isso que eles estão entrando, porque eles sabem que vai ter que mudar. Talvez essa crise traga uma oportunidade para nós, que é exatamente a de desembarcar desse projeto neoliberal, de redução do Estado, de Estado mínimo, de Estado, né, que não tem a preocupação com a maioria do povo. E em relação à verba emergencial, ao recurso emergencial que nós aprovamos, é isso que a Beth falou. Quer dizer, e ainda que o Bolsonaro está levando os louros de quem já recebeu. É porque é o Estado que paga, então é o governante que está à frente do Estado que acaba sendo reconhecido. Mas nós nunca deixaríamos de propor, de fazer, por isso acontecer. Porque nós sempre acreditamos que o povo tem que ser protegido numa situação como essa. Por isso que a gente queria dar um salário, a gente queria que fosse liberado logo, e entramos com uma ação judicial agora para pedir para que tenha agilidade no pagamento.
Não pode ser só a Caixa Econômica a pagar, né? Os funcionários da Caixa não dão condições, não dão conta para fazer esse enfrentamento, né? Parece que o governo quer desmoralizar a Caixa. Então, tinha que pôr mais, tinha que pôr Banco do Brasil, os bancos federais que estão nos estados, né? E a outra coisa é o seguinte, não tem lógica você exigir CPF dos familiares, das crianças. Já é difícil para a gente ir lá tirar CPF na Receita, que dirá do povo mais pobre, gente. Então, é uma sacanagem que o Bolsonaro está fazendo, né? A gente espera que essa ação der um prazo para o governo respondeu, agora a Procuradoria está analisando a resposta, mas que logo dessem uma decisão, né, para que realmente se agilize o pagamento. E nós vamos propor a extensão por mais tempo desse benefício. Ele está previsto por 3 meses, nós estamos propondo pelo menos 1 ano, para que as pessoas tenham condições de se reestruturar pós essa crise da pandemia e enfrentar a crise da economia que virá. Ela já está aí e vai aumentar. Não, excelente, presidenta Gleisi, porque hoje a gente estava analisando, né, a questão da pesquisa Vox Populi, e que essa população de mais baixa renda está agradecida ao Bolsonaro, porque infelizmente eles não têm a informação correta, que foi a oposição ao governo que conseguiu esses R$ 600, né? Porque se dependesse dele, não ia receber nada. Mas é isso, como ele está à frente do governo, ele acaba colhendo uns louros, e é louvável, né, a participação do Partido dos Trabalhadores e da oposição, não se utilizando disso como uma questão de querer ser protagonista ou não, mas sim de ajudar a população, né? Aí eu passo para a Beth, e agora com a questão regional, até pensando também em algumas coisas que aconteceram aqui na cidade. Beth, você chegou a apresentar bem no início da crise um projeto de lei para um abono quarentena destinado à população mais vulnerável da cidade, além da indicação de outras medidas, né, como isenção na cobrança de certas tarifas, caminhão-pipa para as regiões onde falta água, etc. Caminhões-pipa em Santo André. Hein? A prefeitura colheu essas indicações e você poderia comentar também essas loucuras, né, de exigências, como a própria Gleisi comentou, de CPF de criança. Aqui em Santo André, né, parece que o prefeito estava exigindo até o número do título, né? Qual os interesses dele naquele aplicativo que eles fizeram. A gente vê de tudo nesse mundão, né? Como diz o outro. Aqui também aconteceu isso, viu, Gleice? É impressionante. Foi feito um aplicativo aqui com o objetivo de consultar as pessoas para saber dos sintomas, então, para efeitos de teste, né, do coronavírus. E aí, nesse aplicativo constava lá o número do título de eleitor, zona eleitoral e seção. Aí foi um fuzuê, porque qual a necessidade, né, de você adotar uma medida de aplicativo para a realização de teste, querendo saber se a pessoa é eleitora e de onde que ela é eleitora, né? Então, assim, foi muito criticada a utilização desse aplicativo neste sentido, né? E nós contestamos, porque, de fato, aqui em Santo André foi anunciado um número de 10 mil testes, né? Primeiro foi falado 1 milhão para o ABC todo, depois, no final das contas, eram 10 mil testes. E o nosso debate, já que era um número muito restrito, né, que ele fosse utilizado fundamentalmente para os serviços essenciais, o profissional da saúde, o profissional da segurança, os profissionais que precisam prestar serviço no dia a dia, né, e que precisa ter, nesse momento, um cuidado redobrado. Então, foi essa a pauta que nós estabelecemos aqui na cidade. Além disso, eu tenho uma outra questão, Gleice, que é o seguinte: eu vi uma reportagem no domingo que no Brasil nós temos aproximadamente 600 mil pessoas que não têm, não é identidade, é registro de nascimento, não tem registro de nascimento. Então, se nós estamos falando do universo de pessoas que formalmente existem, nós temos um outro universo de pessoas que formalmente não existem. E essas pessoas não têm escola, essas pessoas não têm trabalho, essas pessoas não têm cidadania, elas não têm identidade. Então, o que a gente percebe nesse momento da crise do coronavírus é que a gente está tendo uma crise política, uma crise sanitária,
uma crise econômica e social muito agravada. Eu costumo dizer que bom que a gente lutou, né, e garantimos na Constituição de 88 o Sistema Único de Saúde. Porque se a gente não tivesse garantido o Sistema Único de Saúde na nossa Constituição, os invisíveis, os pobres, os flagelados, os desempregados, os desalentos, eles não teriam aonde se apoiar neste momento. Então, toda a nossa luta aqui na cidade não é utilizar esse debate com a finalidade eleitoreira, é simplesmente fazer aquilo que nós historicamente sempre fizemos, sempre, que foi defender a classe trabalhadora, né? Então, a gente hoje, dialogando um pouco com você, um dos itens do plano emergencial é justamente isso que você colocou, que esse auxílio perdure por um ano, né? Que a gente sabe que vai demorar, né, pelas loucuras que o presidente Jair Bolsonaro, né, o genocida, tem feito à frente do Brasil, excluindo as pessoas, estimulando as pessoas a saírem. Então, a gente sabe que vai demorar mais tempo para sairmos dessa crise do coronavírus do que a gente imagina. E se as pessoas, se o Estado não tiver forte, né, se a mão forte do Estado não ser estendida para a população, realmente a situação vai ser dramática. E agora eu não quero só responder, também quero perguntar, quero interagir aqui com a minha presidenta. Como é que é o nosso posicionamento frente ao Bolsonaro? Nós vamos pedir impeachment do Bolsonaro, vamos pedir a saída dele? Qual que é a nossa luta, presidente? Bom, Beth, olha, desde o início dessa crise do coronavírus, nós procuramos nos posicionar para defender o povo brasileiro, defender a vida, defender o emprego, defender a renda. Usar todo o nosso conhecimento, nossa experiência em governo, que nós já tivemos, conhecimento do país, para apresentar os melhores projetos. E nos dispusemos a aprovar todos os projetos que tramitassem no Congresso Nacional, que beneficiassem o povo, inclusive os vindos do governo federal, inclusive os apresentados pelo Jair Bolsonaro. Porque o que nós entendemos que nós temos responsabilidade com o país, responsabilidade com o povo. Nós já governamos por quase 13 anos o Brasil, governamos vários municípios, como foi o caso aí de Santo André, governamos estados. Então, a coisa que mais nós tínhamos que fazer era mostrar o que nós sabíamos, conhecíamos, tínhamos de experiência para colocar a serviço do Brasil. O problema é que nós estamos vendo no desenrolar da crise que quem causava instabilidade maior e quem traz para o Brasil mais prejuízo é o próprio governo, em especial o presidente da República. Por quê? Ele não tem preparo administrativo, não tem preparo técnico, não tem preparo político para ser presidente da República. Sequer ele tem condições humanas, porque, como eu disse aqui, ele não consegue se colocar no lugar do outro. E você, para governar um povo, você tem que ter sensibilidade, se colocar no lugar do outro para saber o que ele está sentindo, para você poder atuar, poder agir. Além do mais, ele briga com todo mundo o tempo inteiro. Veja, um presidente que brigou com os governadores, brigou com os prefeitos, brigou com os médicos, brigou com os cientistas, brigou com trabalhadores da saúde, ele briga o tempo inteirinho, né? Não consegue trazer ninguém para perto dele para colaborar, para ajudar, para, enfim, poder ver saídas para a crise. E terceiro, ele não protege o povo, não dá resposta ao povo, não protege de jeito nenhum. Esses R$600, a forma como está sendo tratado, como está sendo pago, a forma como eles estão administrando, é prova cabal disso, que não tem interesse em proteger o povo, ele trata o povo como números, estatística, não são pessoas, ele não sente como pessoas. Então, é uma tragédia. Ele é o grande causador da crise, né? Que claro que a gente ia ter problemas com o vírus, com problema com a crise, mas se você tem um presidente da República, dirigentes que se preocupam com o povo, que chama todo mundo e une nessa hora, que é o que nós precisávamos, não ficar fazendo briga política. Veja, toda semana, todo final de semana,
ele está numa manifestação, que é uma manifestação de apoio a ele. Por que ele precisa de manifestação de apoio? Porque se ele estivesse fazendo certo, a população apoiava ele, não precisava reunir o povo dele para apoiar, entendeu? Então, todo final de semana ele está num negócio desse, causando muita instabilidade. Então, o que nós vimos? Que, na realidade, nós precisávamos oferecer uma saída política para o país, né? Que com o Bolsonaro não dava mais, que tinha que tirá-lo. Então, é fora Bolsonaro. E tem 3 formas constitucionais de fazê-lo. Ou é pela justiça eleitoral, e nós temos 4 ações na justiça eleitoral pedindo investigação judicial pela campanha que ele fez em 2018, as fake news, a utilização do submundo da internet, do Caixa 2, né, a utilização irregular das ferramentas de internet, temos 4. Agora, com essa declaração que nós tivemos ontem, no domingo, de que o Flávio Bolsonaro soube da operação antes de ter o segundo turno da eleição, e que essas pessoas da Polícia Federal que contaram isso para ele, disseram que seguraram a operação para não ser divulgada, para não prejudicar a eleição do Jair Bolsonaro. Então, com mais essa informação, então isso fortalece as ações na Justiça Eleitoral, né? A gente quer que o TSE julgue isso e casse a chapa Bolsonaro-Mourão. Então, essa é uma das frentes. A outra é no Supremo Tribunal Federal, onde a gente tem notícia crime contra Bolsonaro, contra ele e contra o Moro, que foi lá mostrar que prevaricou, né, que sabia das irregularidades e ficou calado como ministro, né, aceitou essas irregularidades. Então, temos uma ação, e é uma ação por crime comum, né, corrupção ativa, porque quis pagar para o Bolsonaro, tentou influenciar em processos, e também tem outros crimes que ele cometeu de atentado contra a vida e contra a saúde pública, ao sair por aí abraçando todo mundo, disseminando vírus, quer dizer, fazendo com que as pessoas se aglomerassem. E o terceiro é o impeachment no Congresso Nacional, que é um julgamento que precisa o crime de responsabilidade, mas é um julgamento político. Então, nós deliberamos, na última reunião da nossa Comissão Executiva Nacional, de entrar com um pedido coletivo de impeachment, né? Com entidades, representantes dos movimentos populares, sociais, sindicais, junto com outros partidos, com juristas, para que a gente possa também lutar nessa seara, né? Então, nós queremos tirar o Bolsonaro, qualquer que seja a forma constitucional prevista. Agora, a gente também, ao lado disso, vai fazer uma luta para aprovar uma emenda constitucional, que é de dois companheiros nossos, do Henrique Fontana e do Paulo Teixeira, que prevê a realização de eleição direta em 90 dias depois do afastamento do presidente da República, qualquer que seja a modalidade de afastamento. Porque nós também não queremos o Mourão, né? Mourão é a continuidade desse governo, pensa igual o Bolsonaro, autoritário igual, nós não queremos mais essa política econômica do Guedes, ou seja, a gente quer Bolsonaro e seu governo fora, né? Para que a gente possa ter uma outra alternativa de projeto para o país, né? Um projeto de inclusão social, de desenvolvimento, de proteção das pessoas. Então, nós estamos, sim, defendendo o impeachment, vamos entrar essa semana com o pedido, junto com essas entidades e partidos, para deixar claro para a população que o problema maior que nós temos nesse país se chama Jair Bolsonaro. Exatamente, é um grande problema nacional e internacional agora, né? Vergonha internacional, inclusive. Não fomos nem convidados para a questão das vacinas, corremos risco tremendo. Eu queria passar agora, Gleice, tem uma pergunta de uma internauta querida aqui, Martinha, quer fazer uma pergunta para você, então vou colocar Martinha no ar para fazer essa pergunta. Libero o áudio seu. Martinha, tá ouvindo? Oi, tá ouvindo? Pronto, ok. Boa noite, presidenta Gleice, um prazer revê-la. Nossa querida pré-candidata a prefeita aqui de Santo André, Beth Sirac, João Caires, parceiro da CUT há muitos anos, todos os nossos ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, sim, o PT definiu que vai ter o processo de elaboração de um plano, né, do Plano Lula para o Brasil, que é um projeto de retomada do crescimento, da economia,
dos empregos e a reconstrução do Estado brasileiro e da soberania nacional. Esse plano estará, né, sendo coordenado pelo nosso companheiro Fernando Haddad, que foi, inclusive, o nosso candidato à presidência em 2018, que, com muito sucesso, inclusive com, né, um grande número de votos aqui no Brasil, por todos nós. Nós sabemos, como você mesmo já citou, que assim, o neoliberalismo tem os seus limites, né? Até neste momento de pandemia, nós vemos instituições de recorte liberal, neoliberal, fazendo um apelo para o investimento maior do Estado. Eu queria que você aprofundasse um pouco isso e falasse um pouco para a gente como é que você vê a retomada, não nos moldes, né? Assim, o que pode haver de novidade na pós-pandemia? Tem um debate internacional, inclusive muito interessante, de que é preciso não só preservar a economia, mas mudar o caráter do desenvolvimento econômico, preservando as vidas, a inclusão social. Ou seja, nós vamos ter um momento muito difícil de retomada do cotidiano das pessoas, né? E especialmente do cuidado com as pessoas, da inclusão social e da prerrogativa dos direitos, né? Como é que você está vendo isso? Como é que o PT está pensando um pouco isso? E também, claro, né, nesse contexto, como é que as mulheres poderão continuar a sua jornada de mais autonomia e mais participação política, especialmente, tendo em vista que nós vamos ter eleições, inclusive esse ano, parece, né, neste contexto, né? Obrigada, um grande abraço, viu? Presidenta, quero aproveitar, tem mais um internauta aqui, tem mais um internauta fazendo uma pergunta, pedir para ele ser rápido, que aí você já responde os dois e a gente vai conduzindo para o final aqui. José Carlos, libera o seu áudio aí. Liberar o áudio, não é isso? Já está. Já está ok. Já está liberado o áudio. Ok. Bom, companheira Gleice, presidente do PT, companheira Beth, vereadora e candidata a prefeita para o Santo André pelo Partido dos Trabalhadores, João Caires, demais internautas, boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. A minha pergunta é a seguinte: as eleições para prefeito e vereador em todo o território nacional ocorrerão sob os impactos e consequências do coronavírus. Nesse quadro geral, como o PT pensa em participar das eleições, de modo a garantir um processo democrático, a preservação do Estado de Direito, uma vez que os atuais prefeitos à reeleição, candidatos à reeleição, saem em enorme vantagem? Que medidas podem ser tomadas para preservar uma disputa democrática nessas eleições? É só isso, obrigado pela atenção. Com você, Gleice. Vamos lá. Então, primeiro, saudar a Martinha, prazer, né, estar falando com você. De fato, a presença das mulheres é muito importante no processo político. Eu quero saudar aqui a disposição da Beth de ser nossa candidata aí a prefeita de Santo André. É fundamental. Sempre digo que nós só vamos ter uma democracia efetiva se metade da população estiver devidamente representada nos processos decisórios da vida pública e política. Antes disso, a gente vai ter sempre uma democracia a ser construída, a ser consolidada. Então, saúdo muito essa disposição da Beth. E, de fato, nós aprovamos, sim, na Executiva Nacional, um plano, que é o que a gente chamou carinhosamente Plano Lula para o Brasil, mas hoje o presidente Lula me ligou, pediu para agradecer a Executiva e pediu para tirar o nome dele. Disse assim: eu quero abrir mão aqui do meu nome, porque eu acho que esse plano é muito importante, tem que ser um plano de reconstrução do Brasil, e ele tem que dialogar com outras forças políticas, com outros setores da sociedade. Se ficar o meu nome, vai estreitar. Então, queria agradecer o carinho, mas quero sugerir que ele seja rebatizado como Plano de Reconstrução do Brasil. E assim vai ser feito. Vai ser feito pela Fundação Perseu Abramo, que tem o Haddad como diretor do conselho, curador, e o Mercadante como diretor da própria fundação, e eles estão criando um alto centro de estudos de políticas públicas que vai coordenar a elaboração desse plano. Por que o PT encomendou isso? Porque nós já tínhamos os planos emergenciais que foram aplicados, né? Nós apresentamos
todos os planos emergenciais que foram discutidos pela Fundação, pelos núcleos de acompanhamento e políticas públicas, pelos setoriais do PT, apresentamos aí para combater o coronavírus, a crise. O PT foi o partido que mais apresentou projetos na Câmara dos Deputados. Os seus deputados, proporcionalmente falando, né? Claro que a bancada é grande, mas proporcionalmente falando, apresentou muitos projetos. Exatamente por isso, porque tem uma fonte elaborativa. E agora a gente quer que elabore para depois. Qual é o modelo de economia que nós queremos? Nós não podemos voltar a ter um modelo neoliberal. Isso daí não deu certo aqui, não vai dar certo em lugar nenhum do mundo, nós temos que superar isso. Qual é as políticas públicas que nós queremos desenvolver? O modelo de desenvolvimento social e de inclusão, o combate à desigualdade. Então, tudo isso para a gente discutir com a sociedade brasileira, e esse plano fazer parte de uma grande concertação, de uma grande unidade das forças progressistas, né, para tirar o país da crise e poder, de fato, reconstruir o Brasil depois do coronavírus e do Bolsonaro, porque, de fato, é uma dose dupla muito pesada para nós, né, o vírus e o verme, como disse o Haddad. E a questão das eleições, João, olha, vão ter eleições esse ano, até porque se passar desse ano tem que prorrogar mandato, é muito difícil. O pessoal está achando que se tiver que adiar por conta do vírus é coisa de um mês, então nós vamos ter que nos preparar para disputar as eleições. Vai ter uma parte de campanha presencial, mas eu acredito que grande parte vai ser virtual, né? E para a gente é ruim, porque nós estamos acostumados a ir falar com o povo, abraçar, conversar, a interagir, né? Essa forma é mais distanciada, e nós vamos ter que nos preparar. E o povo do Bolsonaro também atua mais, né? Nas mídias, na parte virtual, então a extrema-direita quer levar vantagem aí. Então, nós temos que brigar para ter uma parte presencial da campanha. E, claro, essa questão da reeleição é nessa campanha e qualquer outra. Quem está na máquina acaba levando vantagem. Agora, o que a gente tem que mostrar é se essa pessoa que está à frente da máquina, à frente da prefeitura hoje, de fato está fazendo as coisas pela maioria do povo, né? Nós temos que discutir isso, fazer esses debates, por isso que o que vocês estão fazendo aqui hoje, né, fazendo essas lives, é muito importante porque ajuda a esclarecer a população do que está acontecendo. Os informes que a Beth deu, do que a prefeitura está fazendo, o aplicativo, a forma, né, desrespeitosa que atua, isso faz muita diferença. Então, eu saúdo também essa iniciativa. Obrigado, presidenta. Eu quero passar uma última pergunta aqui para a Beth também, aí já passo para as considerações finais, porque a Gleice também tem uma outra agenda já na sequência, né? Já estou em cima. Beth, você tem essa questão do Adi Enem, que eu ia até perguntar para a Gleice também, nessa questão, né, que eles querem fazer, mesmo não tendo aula, né, principalmente as pessoas de baixa renda que têm mais dificuldade com acesso à internet e tudo mais, e o desministro aí da educação quer fazer de qualquer jeito. Gostaria que você comentasse um pouco e encaminhasse. Eu vou comentar rapidinho, porque a Gleice tem uma outra live, enfim, rodou o Brasil inteiro num dia só, então a gente já fica bem agradecida a ela por ter dado essa oportunidade de dialogar, mas assim, nós estamos aqui em Santo André na campanha Adi Enem, assumimos esse compromisso com todos os movimentos estudantis do Estado de São Paulo, da cidade de Santo André e do Brasil, né? Nós estamos com essa garotada toda, com essa galera toda, essa juventude que tem solicitado para adiar o Enem. Por quê? Porque isso só agrava ainda mais o nível de desigualdade que nós temos em relação à igualdade de oportunidade dos nossos alunos ao acesso ao ensino superior. Não teria problema nenhum o governo federal adiar o Enem para defender aí todos os alunos, para que eles pudessem ter aí minimamente a garantia de se formar, porque os alunos que estão no ensino médio, no terceiro ano, se faz o Enem agora, com o Enem paralisado, com a educação paralisada, sem esses alunos estarem estudando, isso só prejudica os alunos das redes públicas do país. Então, isso agrava ainda mais o nível de desigualdade existente. Então,
como disse o Weintraub, né, o Enem é para os melhores, não é para fazer justiça social. Essa é a perspectiva, essa é a visão deles. Então, portanto, aqui em Santander nós assumimos, enquanto mandato, enquanto pré-campanha, enquanto Partido dos Trabalhadores, o nosso posicionamento é em apoio a todos os estudantes da rede pública deste país, adia Enem, porque o posicionamento do governo federal tem sido, claro, que não é de nos surpreender, mais uma vez, é o contrário, né? Eles não têm o interesse aí de ajudar os nossos alunos a acessarem a educação, que é um direito fundamental. Obrigado, Beth. Gleise, pode concluir já. Nós estamos na mesma linha, Beth, é a Dia Enem. Né? Essa questão do ensino à distância é muito polêmica, é algo muito difícil para a sociedade como a nossa. Vamos lembrar que quem tem acesso a isso seria a gente mais da classe média alta. A imensa maioria dos setores populares tem acesso à internet de forma limitada, não tem equipamentos adequados, né? E precisa da aula presencial para se preparar. Eu, esses dias, postei no meu Twitter um depoimento não, uma professora ouvindo pelo telefone um aluno pequenininho, e aí o aluno tinha ligado para ela, e ela estava chorando de ouvir, porque ela gravou e botou isso na rede. Ele dizia assim: professora, desculpa eu ligar, mas é o seguinte, a minha mãe não entende de lição, minha mãe é cozinheira, ela atende de comida, a senhora é que entende de lição, e eu estou precisando de ajuda, porque ela não consegue me ajudar. Então, por aí a gente vê a dimensão do que significa querer empacotar as coisas, como que é o governo, né? Então, esse negócio do Enem é um desrespeito à maioria da população, dos jovens que não têm acesso, né, a equipamentos, que não têm acesso à internet. A gente tem que rejeitar isso. Nós estamos juntos aí com a UNE, estamos fazendo a campanha, estamos brigando aqui no Congresso Nacional para adiar, e, inclusive, vamos apoiar as ações judiciais que já foram entradas nesse sentido, né, para garantir que a maioria dos jovens tenham acesso, tenham condições de fazer a prova do Enem, em condições de igualdade, né, com aqueles que têm os equipamentos e têm acesso. E aí, queria aproveitar, de fato, eu vou ter que me despedir, porque já estamos esperando para a próxima agenda. Agradecer a oportunidade, Beth, muito obrigada, viu? Desejar muita sorte na sua caminhada, que Deus abençoe e, sobretudo, que você possa fazer um grande debate aí em Santo André, uma cidade que nós já governamos, tivemos tantos projetos importantes, que foi referência para o Brasil em termos de modo petista de administrar, né? E tenho certeza que você é uma mulher com sensibilidade, que conhece a cidade, é vereadora, vai se sair muito bem. Agradecer também, João Caires, a você, ao movimento sindical, que tem sido, né, muito aí lutador, batalhador. Agradecer também a Martinha, ao José Carlos pelas perguntas e pela participação, e deixar um abraço aí para toda a nossa militância, para todo mundo que nos assistiu e nos acompanhou nessa live. Grande abraço e boa sorte. Obrigado, Gleise. Eu passo para a Beth encerrar aqui a nossa live, agradecendo aos participantes e aos internautas que nos assistiram. Gleise, se quiser sair, pode sair, tá? Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, a gente que agradece imensamente. Eu quero agradecer a nossa presidenta de ter conseguido uma agenda conosco e fazer esse bate-papo aqui sobre essa discussão nacional, sobre a crise que estamos vivenciando, a crise política, a crise sanitária, a crise social, a crise econômica estabelecida aí pelo governo Bolsonaro. Infelizmente, nós poderíamos estar vivenciando, porque era inevitável a pandemia, mas de um outro jeito. Certamente, se o nosso governo fosse o governo do PT, se fosse o governo do presidente Lula, a realidade, a atenção à população brasileira seria muito diferente. Certamente, todo brasileiro já teria recebido as suas parcelas do auxílio emergencial. Certamente, o auxílio emergencial não seria desse valor. Seria dado a cada trabalhador, a cada informal, enfim, pelo menos a garantia de um salário mínimo, né? Nós estaríamos enfrentando isso com dignidade, né?
com seriedade, com compromisso com os trabalhadores, com os informais, com os desempregados, com os pobres ou com os invisíveis. Certamente, nós estaríamos olhando para isso com um olhar muito diferente, com ações muito mais humanas, né, do que a gente tem presenciado aí pelo governo Bolsonaro. Certamente, o nosso presidente Lula não diria à população, e daí que morreram 15 mil pessoas, e daí? Isso não sairia jamais da boca do nosso presidente, né? Muito ao contrário, ele certamente estaria se desdobrando aí para garantir que a gente saísse dessa pandemia inteiros, né? Em todos os sentidos, mas não é o que a gente está vivendo. E, como disse a nossa presidenta, nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos apoiar todas as medidas que são de interesse